Muito tem se comentado da variante amazônica do vírus. O que a gente viu que aconteceu, pelo menos parece ter acontecido? Em Manaus estava uma espécie de quietude, né? Tinha passado um tempo, um momento de caos, um momento de muito sofrimento, de morte uma atrás da outra, e depois um arrefecimento, uma redução do número de casos. De repente o número de casos explodiu. E aí você vai ter vários fatores assim, conectados a isso. Você vai ter as pessoas relaxando na questão do distanciamento social, você vai ter algumas atividades, como por exemplo a junção das pessoas lá próximas às eleições, mas também parece que contribuiu para essa aceleração lá no número de casos, o surgimento dessa variante. Talvez a característica mais marcante dessa variante seja o fato da capacidade dela de infectar e de forma veloz pessoas que antes tinham passado ilesas. Foi uma variante que começou a chegar de forma muito rápida em pessoas que não tinham desenvolvido a Covid-19 ainda. É uma variante que, assim, parece que pessoas que tinham um certo grau de proteção, uma certa resistência às variantes prévias, essa variante driblou isso daí, começou a atingir essas pessoas e penetrar nessas pessoas e causar doença, passar muito facilmente de uma pessoa para outra, então com uma velocidade de progressão muito grande, com o surgimento de novos casos de forma acelerada, exatamente por essa habilidade, por essa facilidade dessa variante de passar de uma pessoa para outra. E a gente voltou a ter uns casos explosivos. O que a gente chama de caso explosivo? A gente que vem trabalhando com isso já faz praticamente um ano, a gente vê que tem alguns pacientes que apresentam uma doença com um comportamento muito ruim, em que o paciente começa com um quadro virótico, febril, sim, uma coisa leve, e em um curto espaço de tempo ele evolui de uma forma dramática, com uma agressão pulmonar acelerada, com insuficiência respiratória, necessidade de ventilação mecânica, terapia intensiva e alto índice de letalidade. Essa situação, esse comportamento agressivo, parece ter muita relação com uma interface entre o vírus e alguma predisposição genética que varia de pessoa para pessoa. Tanto que a gente vê exemplos de, numa mesma família, ou de gêmeos univitelinos, um comportamento de doença que parece ser realmente um pouco semelhante. O fato é que essa variante, ela trouxe de volta esses casos explosivos que parecia que tinham tido uma certa redução. A gente até vinha comentando que os resultados estavam sendo melhores, talvez nós médicos estivéssemos conseguindo entender melhor a doença, cuidar um pouco melhor do paciente, entendido alguns mecanismos de agressão, mas também parece que esses casos explosivos, eles tinham diminuído a incidência, a presença deles. E essa variante amazônica, ela trouxe de novo à tona essa presença desses quadros catastróficos, explosivos, e que o doente piora muito e muito rápido, e a gente não consegue segurar a velocidade da doença e a pessoa morre. Então isso teria uma ligação com as características do vírus se modificando, e da relação da interface desse vírus com os organismos nossos hospedeiros. Bom, a grande preocupação é que essa variante causou muito estrago a nível da região amazônica. E essa variante, ela está se espalhando pelo Brasil afora. Inclusive, vários pacientes com essa variante foram levados a outros estados pela falta de capacidade de tratar desses pacientes. Por quê? Porque a doença avançou muito rápido, porque a doença acelerou muito, porque a passagem do vírus de uma pessoa para outra se mostrou muito fácil, muito rápida. E as medidas comportamentais que vinham sendo tomadas não foram suficientes para controlar isso aí. Daí a nossa preocupação, que a gente está vendo, está todo mundo vendo, que a população no nosso entorno está extremamente desapegada nesse momento das medidas de higiene. O pessoal está cansado, está fadigado, está impaciente, algumas situações tiveram que retornar naturalmente, por questões óbvias do ponto de vista socioeconômico, mas a gente ter uma variante de alta transmissibilidade somada a um comportamento de baixo grau de cautela e precaução, isso pode levar àquele famoso desequilíbrio
já comentado várias e várias vezes lá atrás, em que você teria mais doente do que capacidade de recurso de saúde para dar conta do recado. Então, essa conjunção de uma cepa ou uma variante mais transmissível, as pessoas mais descuidadas, as aglomerações presentes, é um caldeirãozinho do mal. Qual seria o maior mal? O maior mal seria ter muita gente ficando doente ao mesmo tempo, especialmente se essa variante tiver mesmo uma predisposição a produzir quadros acelerados, quadros de maior gravidade. Isso pode causar uma situação trágica. E aí vem um paradoxo por trás disso, que é o fato de que a gente, nesse momento, está começando a ter acesso às vacinas. Então seria a hora exatamente do maior grau de cuidado possível. A gente já usou essa metáfora alguma vez, eu acho. Seria como um time que está aí no final do jogo, que está ganhando o jogo, mas está ganhando apertado, e que se der mole, toma uma virada, perde ali a partida por descuido nos minutos finais. Então, é um paradoxo porque exatamente nesse momento as medidas de cautela deviam estar sendo intensificadas. Tipo assim, poxa, se eu não peguei Covid até agora, já tem um ano e está chegando agora a vacina, agora é que eu não vou pegar esse troço mesmo. Agora é que eu vou mandar ver na máscara, no álcool gel, fica longe de mim. Festa, me convidou para festa? Não. Que festa o quê? Não vou em festa não. Aglomerar? Não vou aglomerar não. Vou trabalhar, quando tiver que trabalhar, ó, fica você de lá, você de cá, eu de cá e pronto. Pô, peraí, agora eu vou me cuidar mais do que eu já me cuidava antes para esperar o momento da vacina chegar no meu braço. Isso é uma atitude inteligente. E o que a gente vê é exatamente o oposto. Tipo, não aguento mais, tô cansado. E a gente aí vai vendo casos e mais casos, e com receio dessas variantes poderem causar estragos maiores do que o que a gente está vendo nesse presente momento. Isso ia ser muito ruim para todo mundo.